Capítulo 13. Os arquivos Lucasone, disse Jet, jogando um espesso arquivo azul em cima de minha mesa. O som viajou todo o caminho de meus ouvidos até meu cérebro, fazendo com que algumas fibras de neurônios doessem no processo. E caramba, por que ele tinha que gritar assim? Ou parecer tão gostoso quando tudo que eu queria era me enrolar apertado e morrer? Eu lancei-lhe um olhar desesperado. Vou dar uma olhada nisso. Assim que pudesse manter meus olhos abertos sem piscar por causa da luz ofuscante que inundava a sala, vinda pelas janelas enormes. Preciso que você se familiarize com isso, mas não demore muito. As sobrancelhas de Jet se fecharam na carranca mais sexy que eu já tinha visto. A saúde do proprietário está se deteriorando. Queremos sua propriedade antes que... Ele parou de falar, deixando o resto para minha imaginação. Eu sabia o que ele estava prestes a dizer, antes que o velho morresse. Você já fez uma oferta? Apenas cerca de 20 nos últimos 10 anos. A expressão no rosto de Jet escureceu. Percebi uma pista do tipo errado de determinação e não consegui me livrar da sensação de que a reputação da Mayfield Royalties era bem merecida. A propriedade de Lucasone era a sua mais recente aquisição não concretizada, e eu estava prestes a ser arrastada pela estranha ética de trabalho da Mayfield, que aparentemente incluía não desistir de um projeto, mesmo que isso significasse tentar mudar a opinião de um homem velho que, com certeza, não queria vender sua propriedade. Há 10 anos, não é? Mordi o lábio, forçando-me a manter minha boca fechada, e consegui fazê-lo durante 3 segundos inteiros. Talvez ele ame aquela casa e não queira se desfazer dela. Meu olhar viajou hesitante até encontrar o olhar de Jet. Ele me mediu de cima a baixo, provavelmente considerando se iria me dar ou não uma bronca por expressar minha opinião, pois, afinal, era uma simples empregada. Por fim, ele apenas suspirou e se aproximou de mim. Seus dedos agarraram meu queixo e forçaram minha cabeça para cima, enquanto seus olhos escuros desceram em minha alma. Olha, Brooke, eu aprecio seu comentário, mas isso aqui não é a Sunrise Properties. E eu realmente não tenho uma escolha. Os membros do conselho de administração querem aquela propriedade, e eu sou aquele que tem de fazer a negociação acontecer. A situação é fazer o velho assinar o contrato de venda ou ser chutado de minha própria empresa. Seus lábios se arrastaram pelo lado esquerdo de meu rosto até meu ouvido. Você cheira bem, sussurrou, sua respiração quente queimando minha pele. Um arrepio involuntário de prazer viajou todo o caminho, indo direto até minha calcinha. Prendi a respiração. No entanto, um gemido baixo escapou de minha garganta, traindo meu estado não solicitado de excitação. Jet afastou os lábios de minha orelha e colocou alguns centímetros entre nós, sorrindo. Eu tenho de fazer algumas ligações. Venho vê-la mais tarde. Santo Deus, ele tinha notado. O que me denunciara agora? Sim, claro, resmunguei e desviei o olhar mortificada. Você sabe que eu ajudaria você se não estivesse tão ocupado. Você poderia me pedir para ficar e eu poderia ser capaz de encaixá-la em minha agenda apertada. Jet arrastou um dedo descendo minha nuca, circundando o local no qual a ponta de meu rabo de cavalo tocava minha pele nua. Seu toque era tão terno, tão sensual, e enviou outro choque pelo meu corpo. Eu o desejava demais. Todavia, agora eu queria que ele fosse embora, para que eu pudesse então recontrole controle para meu trabalho e deixar com tanto tesão. Essa coisa toda, o que quer que me deixasse assim tão atraída por ele, precisava ser refreada, porque estava ocupando todo o espaço da minha cabeça. Levarei seu arquivo de volta assim que terminar. Meu tom de voz acabou saindo mais áspero do que eu pretendia. O dedo de Jet se fechou e ele se colocou a alguns centímetros distante de mim. Ignorei a repentina vontade de alcançar sua mão e dizer-lhe que não tivera a intenção de soar tão brusca assim. Tudo bem, estarei lá em cima em meu escritório particular, segunda porta à direita.
Ele mal olhou para mim quando se virou e saiu, fechando a porta atrás de si. Suspirei aliviada, mas ainda incapaz de me sentir à vontade. Eu duvidava que pudesse me sentir relaxada com Jet na mesma sala, ou com ele na mesma casa. O cara era um mistério. Em um momento, ele pegou uma mulher bêbada em um bar e acabou nua em sua cama. Em outro, ele alegou que não podia se aproveitar de mulheres sob a influência de álcool. Por alguma razão, eu tinha acreditado nele nesta última vez, quando estávamos sentados do lado de fora da varanda, bem antes que ele me ajudasse a chegar até minha cama, mal me tocando no caminho. Ou ele estava inventando e mudando as próprias regras à medida que prosseguia comigo, ou estava jogando algum jogo sórdido buscando o incentivo de... Que incentivo seria esse, Brooke? Eu tinha assinado o contrato e estava disposta a dormir com ele. O que mais ele podia querer? Gemendo, balancei a cabeça, sem acreditar em meus pensamentos. Eu sempre fui assim. Cada vez que um cara que eu gostava mostrava um pouco de interesse por mim, eu não podia aceitar isso assim, simplesmente. E meu cérebro inventava uma história mórbida sobre o que o cara poderia querer de mim. Atenção, superar uma ex, sexo fácil. Nunca era eu. Achava que os homens não poderiam me desejar por ser quem eu era. No final, eu sempre fugia da raia e acabava com alguém como Sean, um narcisista emocionalmente indisponível, que iria se livrar de tudo e de qualquer assim que encontrasse uma vantagem em outro lugar. Pelo menos Jet era honesto, os que não existiam. O que havia de errado comigo? Porque eu não conseguia parar de olhar além de um cara e de suas intenções e apenas apreciar toda essa atenção? Seria porque eu ainda não podia confiar em um cara depois de tudo o que acontecera no passado? Abrindo o arquivo Lucazon, engoli um copo de água para me livrar da sensação de secura na boca e linfa que tinha em mãos. Alessandro Lucazon, o atual proprietário, era um dos homens mais conhecidos e respeitados na região. Tinha herdado a propriedade Lucazon, incluindo centenas de quilômetros de vinhas, florestas e campos de seu pai, que por sua vez herdara de seu pai, e assim por diante. A propriedade tinha sido passada de geração em geração durante séculos, sobrevivendo a revoluções e recessões. A família Lucazone nem sempre foi rica. Algumas vezes eles perderam a maior parte de sua fortuna por causa de maus investimentos e jogos de azar. Mas eles sempre se recuperam das dificuldades financeiras, em geral, ao se casarem com cônjuges. Alessandro Lucazone tinha conseguido manter a propriedade durante a Segunda Guerra Mundial, com a ajuda do dinheiro da esposa. Ele e Maria não tinham filhos, e quando ela morreu de câncer, ele não se casou outra vez. Aos 97 anos, o velho estava morrendo sem deixar herdeiros aparentemente. De acordo com a pesquisa de Jet, a propriedade ia cair nas mãos de instituições de caridade local, e eu não podia evitar de sentir que eles mereciam o dinheiro. Que é certo, saberiam fazer melhor uso disso do que a Mayfield Royalties. Além disso, não me parecia certo tentar mudar o último desejo de um velho que parecia acreditar em uma boa causa. Tomando um gole do meu café morno, quase engasguei com ele quando virei a página seguinte. Enfim, percebendo o motivo que levava meu patrão a estar tão interessado no controle de um terreno remoto na Itália, onde o preço de sua aquisição e manutenção não fechavam as contas em termos de custo e benefício. Meus dedos lentamente traçavam os contornos irregulares do mapa. O lado oeste situava-se em torno de um lago privado, quase do tamanho do Lago Genebra, com as montanhas com sua natureza intocada. Some a isso o clima ensolarado do Mediterrâneo, uma praia limpa e muita privacidade, e você tinha um loteamento de alto padrão, pronto para atender aos ricos e famosos. Eu retirei o plano arquitetônico da pasta e balancei a cabeça em descrença. A Mayfield Royalties estava planejando construir 10 casas, cada uma com 5 quartos e 3 banheiros. Casas de alto padrão para as férias, com janelas de vidro do piso ao teto, com vista para o mar de um lado e para as montanhas ao longe. Cada uma teria um enorme hall de entrada, um salão, sala de jantar, escritório, vários quartos, com
com armários e uma área aberta e iluminada para a sala de estar, copa-cozinha. Teriam garagens privativas, piscinas e um sistema de segurança digno da Casa Branca. E um nível de privacidade assegurado por muros altos que evitariam olhos curiosos espiando os proprietários. Basicamente, eles estavam prestes a reconstruir os condomínios fechados de Hollywood Hills, bem no interior da Itália. Outro oásis para os ricos e famosos. Dado que o governo italiano não era conhecido por sua cooperação, aquele era um projeto ambicioso. No entanto, uma corporação multimilionária como a Mayfield sempre encontrava uma maneira. Não havia dúvida sobre isso. Atirei o papel de lado, desgostosa com os planos da empresa de destruir uma parte do interior italiano. Desgostosa com o fato de que tinha de ajudá-los a fazer isso acontecer. Essa era a razão pela qual eu havia sido mais ou menos feliz trabalhando para James. Ele não era um cara obcecado em encontrar e aniquilar os últimos pontos de natureza intocados na Terra para construir algumas casas para as pessoas que já possuíam mais do que o necessário. Eu não era uma ecologista, mas me orgulhava de manter a reciclagem de meu lixo e não apoiava o corte de árvores e o asfaltamento das trilhas de montanhas por corporações gananciosas. E a Mayfield Royalties era uma delas. Era uma questão de vontade de meu chefe e possivelmente perder o emprego no processo. Se eu continuasse e ajudasse a Mayfield a adquirir a propriedade Lucasone, eu não seria melhor do que todos esses homens de terno das corporações sedentos por dinheiro. Gente que sempre desprezei por sua falta de ética no trabalho. Se me recusasse a fazer meu trabalho, Mayfield não teria nenhuma razão para me manter empregada, ou seja, eu poderia estar encarando o desemprego em uma semana. E o que eu diria nas entrevistas de emprego que fizesse assim, pelo qual perderam o emprego depois de alguns poucos dias trabalhando? A decisão estava ali, em minhas mãos. Porém, mesmo sabendo que não tinha de fato muitas opções, isso não me deixava menos desgostosa comigo mesma. A Mayfield Royalties era apenas um degrau, lembrei a mim mesma. E assim que conseguisse acumular experiência o suficiente, iria procurar emprego na Delaware e Ray. Respirando fundo, me coloquei em pé e alisei minha saia, prometendo me manter-me fiel às minhas convicções, dentro da medida do possível, dadas as circunstâncias, enquanto ainda estivesse fazendo o meu trabalho. Capítulo 14. Tendo vivido em Nova York durante os últimos 5 anos, eu não estava mais acostumada com o silêncio. Mesmo que você estivesse sozinha em um dia da semana à tarde, vivendo no 6º andar, com as janelas fechadas, algum tipo de som inevitavelmente chegaria até você, como o barulho de pessoas subindo as escadas, a buzina de um carro ao longe ou a geladeira zumba. Esse era o perigo de viver em uma metrópole superlotada e supervalorizada. Embora amasse Nova York com sua impressionante linha de horizonte e sua agitada vida noturna, eu estava mais do que feliz em poder fugir por um tempo e desfrutar da solidão do campo. Assim, naturalmente, o som estridente e repentino de meu celular fez meu coração saltar dentro do peito. Olhei no identificador de chamadas e depois para a porta fechada, certificando-me de que Jet não estava por perto, e atendi. Ei, você! É mais difícil de encontrar do que o presidente. Como está minha secretária do chefe favorita? Sylvie gritou, com uma leve ironia. Música ensurdecedora, vozes e risos e barulho. Ela estava em um clube, e não era do tipo de clube que você frequenta para jogar bingo. Eu juro que quase podia sentir o cheiro de álcool em seu hálito e da fumaça do cigarro agarrado às suas roupas caras. Roupas que ela acabaria levando à lavanderia e se esquecendo delas. Assistente pessoal, murmurei, sem nenhuma dúvida de que, em seu atual estado, ela iria no momento em que desligasse. Olhei para o ícone de tempo no meu MacBook. Eram poucos minutos depois das 10 horas. Aqui,
Menos uma diferença de tempo de 7 horas. Sylvie, por que diabos você está me ligando de um bar às 3 da manhã? Você está obviamente bêbada. E eu estou no escritório, trabalhando, quando tenho certeza de que você sabe disso. Não se deve ter conversas particulares. Você não ligou. Era verdade. Com a deslumbrante paisagem do lado de fora da casa e com Jet por perto, esqueci-me de telefonar para ela, ou para minha mãe. Mesmo o Chan já era passado, o que era ótimo. Eu estava seguindo em frente. Sinto muito, Sylvie. Eu queria ter feito isso, mas havia muito a fazer. Você poderia ter esperado até amanhã. Uma pausa, então. Eu estou sozinha. Sua voz aumentou um pouco, fazendo com que essa declaração soasse como uma pergunta. O latejar na minha cabeça se intensificou. Mas Sylvie era minha melhor amiga e era óbvio que ela precisava de mim. Meus dedos começaram a massagear as têmporas, enquanto mentalmente eu me preparava para ter uma longa conversa. O que aconteceu? Nada. Sylvie, eu conheço suas mudanças bizarras de humor e de comportamento até melhor do que a palma da minha mão. E sei que agora você está mentindo. Então desembuche, antes que eu pegue o próximo voo, amarre a uma cadeira e a torture até confessar. Claro que eu não queria dizer isso literalmente. Era a nossa piada interna desde a faculdade, quando Silvia acabou bêbada no meu sofá, chorando até não poder mais, e não quis me dizer o que estava errado com ela. Merda. Você me conhece tão bem. Eu odeio quando você aluga espaço em minha cabeça. Ela deixou escapar um longo suspiro, que se transformou em um gemido. Eu estou tão fodida. Na verdade, ela não estava, mas eu não a interrompi, senão ela iria parar de falar. Porque ela quase nunca falava de seus problemas, e quando o fazia, mal elaborava sobre as verdadeiras questões que a incomodavam. Ryan me ofereceu meu emprego de volta, disse Sylvie. Ryan? Aquele chefe idiota com quem você transou e depois rompeu com você no momento em que ficou com medo de que sua esposa tivesse descoberto? Aham, esse mesmo. Sylvie não caiu em um discurso inflamado, o que só podia significar uma coisa. Eu balancei minha cabeça, esquecendo que ela não podia me ver. Não, Sylvie, você não deu ouvidos a esse idiota, certo? Você pode ser minha melhor amiga e eu a amo muito, mas a idiota é você. Ela deixou escapar um longo suspiro. Eu sei. O que você estava pensando? Ele enviou flores e eu pensei que ele estivesse sendo mais sério. Então, desabei e ouvi aquela conversa toda. Você sabe que perco a cabeça com os caras e tomo as piores decisões sempre. Nada disso teria acontecido se você estivesse aqui. Claro, agora era tudo culpa minha. Revirei os olhos. Você é tão sortuda por seu chefe jogar no outro time, continuou Sylvie. Meu ex-chefe, eu a corrigi mentalmente. O atual ficava bem longe disso. Essa seria a minha deixa para contar que eu era uma fodida ainda maior que ela, porém. O contrato dizia com clareza que eu não deveria contar a ninguém sobre meu arranjo com meu feed. E B, eu duvidava seriamente se Sylvie ficaria chocada com isso. Na verdade, ela seria bem capaz de me pedir uma fita gravada com as cenas de sexo que eu faria com Mayfield. Então, o que aconteceu exatamente? Eu perguntei. Por que você acreditou em uma só palavra daquele bastardo enganador? Eu juro que eu estou cancelando nossa amizade nesse instante. Eu disse a ele para enfiar onde o sol não brilha. Ela hesitou e acrescentou algo que soava como depois. Depois de quê? Depois que eu disse a ele que prefiro ser celibatária a dormir com ele outra vez. Acho que você está passando essa coisa para mim. Sua voz tremeu um pouco. Ela estivera chorando? Então por que as lágrimas? A menos que essas fossem lágrimas de alegria, caso em que eu arrastaria Sylvie para uma comemoração no bar mais próximo assim que chegasse em casa. Foi então
que ele disse que estava apenas procurando uma trepada rápida e que nada do que dissera era verdade. E então me deu o fora para sempre, disse Sylvie. Ui, que filho da mãe! Pela primeira vez ele parecia ter dito a verdade. Provavelmente a única verdade que qualquer mulher teria desse cara. Tudo bem, era fácil levar Sylvie para a cama, mas ele tinha de ser tão dolorosamente sincero sobre isso? Você não pode foder com uma mulher, com a mente dela, e depois admite que a estava apenas usando, bem no momento em que ela estava prestes a recuperar um bocado de sua autoestima, ao, ao se manter longe daquele esquema que só beneficiava um lado. Está tudo bem, já superei isso, disse Sylvie fungando. Não tinha superado, não. Já o esqueci. Não mesmo. Você é lindo, nunca vai ser. Falei devagar e fiz uma pausa, de modo que o significado dessas palavras penetrasse fundo nela. Sylvie, você é incrível e merece alguém tão incrível como você. Não precisa se contentar com menos. Você acha? Assentiu pela linha de telefone. Agora vá para a cama. Aposto como está bêbada. Estou o quê? Ela riu, ignorando meu comentário e seu estado de embriaguez. E o trabalho? Está gostando? Está ótimo. Eu tinha me esquecido por completo de que estava no trabalho e que não deveria ter conversas pessoais. Rolei na minha cadeira giratória para espreitar a porta, quase esperando que Jet estivesse ali, em pé, olhando-me com o senho franzido e exigindo que eu tirasse toda a minha roupa para que ele pudesse espancar minha bunda por tomar a liberdade de desrespeitar meu contrato de trabalho. O pensamento atrevido enviou um sorriso repentino ao meu rosto. Nunca tinha levado uma surra desse jeito, mas até que não parecia tão ruim, desde que ele fizesse isso, claro. Eu abri minha boca para contar a Sylvie tudo sobre o interior da Itália, mas ela já tinha perdido o interesse. Você descobriu quem enviou a carta? Ela perguntou. Franzindo a testa, eu tentei lembrar-me do que diabos ela estava falando, e então me dei conta. A carta na mesa da cozinha. Que droga, tinha apagado aquilo da minha mente totalmente. Basta abri-la. Acho que não, disse Sylvie lentamente. Parece suspeito. Isso pode ser uma bomba ou algo assim, e eu ainda preciso das minhas mãos. Querida, se fosse uma bomba, suas mãos seriam a última coisa com que se preocupar. Tudo bem, eu vou dar uma olhada quando voltar para casa, então. Conversamos por mais 1 minuto ou 2, principalmente sobre ela estar de saco cheio sem mim por perto. Ela enfatizou quanto sentia falta de sua melhor companhia de bebedeiras, e pensei que, de fato, não poderia estar falando de mim. Eu quase nunca conseguia beber mais de uma marguerita antes de estar pronta para me jogar na cama de bruços, enquanto Silvio festejava a noite toda. E então nos despedimos e eu desliguei, sentindo-me estranhamente fora de lugar nesta casa enorme e linda, e com esse cara desconhecido, mas lindo. Embora as histórias de Sylvie não costumassem me tocar, o episódio com Ryan, de alguma forma, me abalara, porque eu sabia que ela tinha se apaixonado por ele. Eu não permitiria sentir-me da mesma maneira com relação a Jet. Terminei minha água e tomei outra xícara de café antes de ir para o escritório particular de meu patrão. Capítulo 15. A propriedade de Lucasone começava um pouco além da enorme propriedade de Jet. Não pude deixar de pensar que, apesar de Jet ter o cenário mais impressionante que eu tinha visto na vida, ele não comprara sua casa de férias por causa do cenário. Imaginei que a razão de ele estar de férias ali era apenas para ficar perto e poder observar cada movimento do velho. Era assim que os grandes jogadores atuavam. Eles observavam o mercado e seus competidores, porém, mais importante do que isso, eles mantinham um olho de falcão sobre as propriedades que queriam, até que os proprietários estivessem prontos para vender. E eles todos venderiam o tempo.
Sentada no banco do passageiro de seu Lamborghini, com a capota abaixada e uma brisa morna acariciando minha pele, eu mordi meu lábio com força, para que não fizesse a pergunta que estava abrindo um buraco em meu cérebro. Os motivos de Jet, de fato, não eram da minha conta, e ainda assim eu tinha de saber. Foram 2 dias desde que assinamos o contrato, e Jet não tinha feito nenhum tipo de tentativa de me tocar. Ele continuou a ser um mistério. Imaginei que, se descobrisse o motivo de ter comprado sua mansão, isso poderia revelar mais sobre sua personalidade. Quando você comprou sua casa? Umedecendo meus lábios, concentrei meu olhar na estrada sinuosa adiante, com a esperança de que ele não captasse quanto eu esperava descobrir mais sobre o verdadeiro homem por trás de sua fachada gélida. Um tempo atrás. A resposta era vaga, é claro. Eu não esperava nada menos dele. Por que ele tinha de ser tão ambíguo sobre tudo? Eu assenti a cabeça lentamente. O que o atraiu para a Itália? Ou para essa parte do país em particular? O clima? Ele me lançou um olhar de soslaio, e por um momento o sol brilhou, brilhante, se viu refletido em seus olhos impressionantes, como que explodindo em milhões de facetas verdes. Vestindo uma calça jeans e uma camisa de manga curta confortável, e com o vento soprando no seu cabelo desgrenhado. Ele parecia mais magnífico do que nunca. Sua mão esquerda estava descansando no volante e o braço direito no apoio, a centímetros de distância de minha mão. Lutei contra o impulso de correr meus dedos sobre os músculos definidos daquele braço. Você poderia ser menos vago? Perguntei. Ele soltou aquela sua risada profunda, que sempre fazia meu estômago vibrar um pouco. Nós costumávamos passar as férias aqui quando eu era criança. Havia algo em seu olhar, um toque de determinação, talvez até mesmo de medo. Não poderia realmente dizer, e depois isso desapareceu, e seus lábios lindos se curvaram em um sorriso preguiçoso. Eu posso imaginar por que você acha isso, mas lhe asseguro que não foi o caso. Nós só reconhecemos o potencial da propriedade alguns anos atrás. Foi durante meu primeiro ano de faculdade. Hesitou, como se estivesse considerando a possibilidade de revelar mais. Fiquei esperando que continuasse, e quando ele não o fez, me perguntei se havia mais alguma coisa nessa história. No primeiro ano, além do que ele deixava transparecer. Nós ficamos em silêncio por 1 minuto ou 2. Era uma quarta-feira, bem perto do final da tarde. Manobrou com habilidade, quase sem reduzir nas curvas mais fechadas, o que me levou a acreditar que ele conhecia bem o caminho. Ou isso, ou ele era a mais imprudente motorista que eu já tinha visto. Várias vezes meu coração pulou na minha garganta, e eu agarrei o apoio para me segurar, enquanto ele continuava a correr nas curvas fechadas, levando-nos perigosamente perto da encosta íngreme à minha direita. Você está bem? Perguntou Jet rindo. Você dirige como um louco, respondi com os dentes cerrados. Esta não é a única coisa que faço como louco, Brooke. Sua mão se moveu do volante e se colocou sobre a minha coxa. O calor subiu ao meu rosto. Eu estava mortificada, mas não de vergonha ou timidez. Franzindo a testa, eu levantei a mão da minha coxa e coloquei-a de volta ao volante, percebendo como era quente e calejada. Esses calos não vinham de ficar sentado o dia todo em um escritório. Basta ficar segurando firme esse volante, tudo bem? Respondi secamente. Embora eu tenha achado a Itália muito bonita, não estou interessada em ter meu cérebro espalhado por todo esse lugar. Você é do tipo cuidadosa, então? Sua pergunta soou mais como uma declaração. Dei de ombros. Não mais cuidadosa do que a maioria das pessoas por aí, mas definitivamente bem mais cuidadosa do que você. O carro andou um pouco mais devagar, mas não o suficiente. Soltei um grande suspiro e afundei mais profundamente sobre o banco de couro.
Então, você não está vivendo a vida na via expressa? Jet me lançou um olhar interrogativo. Senti um significado mais profundo em suas palavras. E você? Seus lábios se curvaram para cima nos cantos. Como você pode ver, eu gosto de tudo rápido e perigoso. Posso lhe ensinar de bom grado uma ou duas coisas sobre isso, senhorita Stewart. Ei, quando a conversa deu esse giro que eu não tinha percebido. Minhas bochechas ficaram coradas e virei minha cabeça para longe dele, para que Jet não percebesse quanto suas palavras tinham me afetado. Ah, eu queria que ele me ensinasse tudo isso. Se ao menos ele fizesse com que essa ameaça fosse real. Ou foi uma promessa? O carro diminuiu a velocidade e chegamos a uma parada abrupta. Molhei meus lábios nervosamente, sem saber o que viria em seguida. Por que paramos? Ele se virou para mim. As covinhas se formaram em seu rosto, enquanto seu olhar permanecia em mim um pouco mais, acariciando meu rosto, meus seios, meu corpo. Que diabos ele estava fazendo? E por que eu não conseguia pensar com esse homem tão próximo de mim? O quê? Não me atrevi a respirar debaixo de seus olhos elétricos. Seu olhar se estreitou nos meus lábios e ficou colado a eles. Meu sangue correu mais rápido quando pensei nele me beijando e me dando uns amassos no meio da estrada. Ele se inclinou para frente, olhando devagar a minha perna, e então meu pescoço. E então a mão foi parar no porta-luvas para recuperar um par de óculos de sol. Coloque-os, disse ele suavemente. O sol está forte e a gente não vai querer que você fique com dor de cabeça. Foram apenas palavras, mas seu tom de voz transmitia muito mais. Calor, cuidado. Eu não sabia o que fazer ou dizer. Eu não sabia como proteger meu coração daquele súbito leque de emoções que o preenchia. Obrigada, respondi por fim, um pouco sufocada. E quanto a você? Eu vou ficar bem. Ele apertou o acelerador com força. Mais rápido é sempre melhor, mas você tem de ter em mente aquelas curvas. Elas são traiçoeiras e podem matar um homem em um piscar de olhos. Ele me deu um sorriso quando o carro pegou velocidade novamente, e por um momento eu poderia jurar que ele estava espiando meus seios. Nossos olhos se encontraram e percebi que ele provavelmente tinha entendido tudo. A maneira como meus dedos pareciam querer rasgar o buraco de minha blusa, o modo como meus olhos continuavam disparando em direção a ele ansiosos para absorver todo o seu movimento, o jeito como os meus joelhos ficaram apertados firmemente para tentar impedir que o cheiro de minha calcinha molhada denunciasse quanto eu queria que ele me tocasse lá. Você continua com o rosto corado. Eu deveria fazer você corar mais vezes, disse Jet com a voz rouca. Engolindo em seco, coloquei os óculos de sol para esconder ao menos parte de meu rosto corado. É bem provável que isso seria inútil. Nunca fui muito boa em fingir, e isso certamente tinha piorado com Jet por perto. Eu sabia que devia dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas minhas palavras permaneceram presas no fundo de minha garganta. É aqui, disse ele, fazendo uma curva acentuada à direita, em um terreno acidentado. A pista foi ficando mais estreita, com uma vala de ambos os lados e quase nenhum espaço para o tráfego. As árvores, com copas cheias de folhas, se fecharam num dossel espesso que filtrava os raios quentes de sol. Tirei os óculos escuros e estiquei o pescoço para tentar descobrir onde o caminho poderia estar nos levando. Eu pensei por um momento, e então a ficha caiu. Esta é a propriedade Lucasone, não é? Perguntei. Sim. Por alguma razão, eu esperava que fosse majestosa, com um caminho de paralelepípedos, sébios aparadas, talvez até uma estufa e terreno para caçadas e definitivamente muitas flores. Este parecia mais um quintal cheio de árvores,
de uma mansão mal-assombrada e praticamente abandonada. Não era menos bonita, mas não era o que eu esperava. Qual foi sua maior oferta? Perguntei a Jet. 20 milhões. Ele nem sequer piscou ao dizer o número. Eu quase engasguei em minha respiração. Dólares americanos? Euros. Ah, isso foi muito dinheiro para um pouco de terra e algumas paredes. Pisquei com rapidez enquanto meu cérebro começou a fazer as contas. 20 milhões de euros divididos por 10 mansões dava 2 milhões cada. Dados os custos em disparada dos advogados e a burocracia envolvida, mais os custos de operários para cortar a floresta, preparar o terreno para as obras e os custos efetivos para construir as casas, a Mayfield Royalties teria de investir mais outros 20 milhões. Então, o preço das casas teria de ser em torno de 4 milhões, apenas para empatar. E mais do que isso, se quisessem ter algum lucro. Diabos! Quem, em sã consciência, iria de verdade pagar esse valor? A rua se alargou quando chegamos a uma encruzilhada. Jet fez outra curva acentuada à direita e estacionou o carro a poucos metros de um sinal escrito em italiano. Eu não consegui entender as palavras, contudo, a palma da mão vermelha e estendida não precisava de muita interpretação. Esta era uma propriedade privada e a gente não deveria estar aqui. Olhei para Jet, que abriu a porta, saiu e, em seguida, caminhou dando a volta no carro para me ajudar. Obrigada, sussurrei pegando sua mão. No momento em que os dedos se conectaram, um choque elétrico percorreu meu corpo. Olhei em seus olhos verde musgo para pegar a reação dele, mas assim como antes, Jet não parecia sentir isso. O que estamos fazendo aqui? Será que temos uma reunião? Foi uma pergunta estúpida. Ninguém com uma reunião marcada iria estacionar o carro numa estradinha secundária e invadir a propriedade. Eu quero que você veja esse lugar para que sinta a sua magia, disse Jet com calma. Isso é chamado de invasão de propriedade. Lucasone não se importa. Como você sabe disso? Cruzando meu braço sobre meu peito, eu o encarei. Ele ignorou solenemente o convite para continuar com as explicações. Vamos lá, senhora Justa. Você não está sendo paga para ficar parada e fazer perguntas. Ele piscou e me deu as costas. Que outra escolha tinha eu se não ir atrás do meu patrão? Estava tão quente que eu senti como se minhas roupas estivessem prestes a derreter. E não era apenas por causa do calor. Deixei-me guiar por Jet pelo caminho, por entre arbustos e árvores de troncos volumosos. Embora Jet fosse na frente, afastando os galhos da passagem para que eu pudesse andar sem problemas, eu estava feliz por ter optado por sapatos baixos em vez de meus saltos altos habituais. E feliz por meu olhar continuar vagando nas costas dele, observando os músculos definidos ondulando sob a camisa fina. Gotas de suor se reuniram na nuca de seu cabelo escuro, enchendo de água minha boca, só de pensar que eu poderia fazê-lo suar em cima de mim. Suas calças esticavam a cada passo, enfatizando os músculos rígidos em suas costas. Sentindo-me como uma adolescente com tesão e que não conseguia parar de sonhar com o capitão do time de futebol da escola. Finalmente chegamos ao ponto mais alto da encosta. Um pouco além das árvores e dos densos arbustos se estendia um vasto vale. Olhando mais adiante, eu consegui enxergar as margens de um lago. A água azul pegava os raios de sol e brilhava em 1 milhão de facetas. Além dele, na outra margem, uma casa de estilo mediterrâneo se erguia contra o cenário pitoresco de uma montanha, no meio de ainda mais árvores e arbustos. Na frente da casa, abria-se o que parecia ser um largo caminho que conduzia à margem do lago. Para chegar até a casa, a pessoa teria de atravessar aquele lago. Varri a área,
à procura de qualquer sinal de um barco, mas não vi nenhum. Esta é a mansão Lucasone? Vila, corrigiu Jet. Não é tão grande. Mas onde é a rua? Não existe nenhuma. A família Lucasone sempre foi interessada em privacidade, de modo que eles construíram a casa em um lugar isolado e nunca se preocuparam em deixá-la acessível, explicou ele. A palavra isolado nem sequer fazia justiça. Como essas pessoas vão fazer as compras de supermercado? Será que eles nem têm energia elétrica ou internet? Será que eles plantam o que consomem? Os lábios de Jet se contraíram. Eles podem ter feito isso algum tempo atrás, mas atualmente descobriram os benefícios da entrega em domicílio da mercearia local. Viu aquele enorme carvalho? Ele apontou para além do lago, para uma árvore grossa com ramos baixos pendurados. Eu assenti com a cabeça e apertei os olhos para enxergar melhor, mas não consegui ver mais do que alguns contornos através dos raios ofuscantes do sol. Há um barco ali, escondido da vista. Ele está lá há anos e uma vez por mês o velho pega o barco e rema pelo lago. Vai encontrar o dono da loja que está esperando com os suprimentos do lado de cá. Coloca tudo no barco e depois volta para a vila. Quando criança, meu irmão e eu nos escondíamos aqui em cima, esperando o velho em seu casaco preto aparecer. Normalmente, era na semi-escuridão da madrugada. A maneira como o barco aparecia pela névoa da manhã, agarrado à superfície da água, fazia com que parecesse uma cena de um filme gótico de vampiros. Por um tempo, meu irmão e eu estávamos convencidos de que o velho era um vampiro. Seus olhos estavam focados em um ponto além do horizonte, e eu sabia que ele não estava assistindo à exibição serena da natureza diante de seus olhos, mas às doces lembranças de uma infância que iria viver para sempre em sua mente e em seu coração. Eu me vi sorrindo com ele, ao ver o passado por meio de suas palavras, e por um momento eu me senti como se estivesse lá com ele, vendo o velho com os olhos fantasiosos de um menino inocente. Você deve ter amado ficar aqui em cima, disse eu, apertando com suavidade o braço dele. Seus olhos impressionantes viraram para mim e um sorriso brilhante iluminou seu rosto, enviando uma sacudida de emoção através de meu coração. Sim, a gente adorava. Isso foi bem antes de... Sua expressão escureceu, limpando o sorriso lindo de seus lábios. Alguma coisa tinha acontecido. E, em vez de compartilhar comigo, ele estava se fechando de novo. Não era de surpreender, considerando que mal nos conhecíamos, mas não pude evitar a decepção jorrando em cima de mim. Por mais estranho que parecesse, eu queria saber tudo sobre a vida dele. Vamos. Jet apertou minha mão um pouco mais forte do que antes e me guiou habilmente para descer a encosta escorregadia em direção à margem do lago. As solas planas de meus sapatos escorregaram na terra macia, mas eu não reclamei, na esperança de que ele ainda pudesse decidir retomar nossa conversa e me contar o que queria dizer. Finalmente chegamos à costa e paramos a poucos metros da água. Jet me puxou para baixo, ao lado dele no chão macio, e apoiou o braço em minhas costas, o tecido de sua camisa roçando a minha pele. Seu cabelo escuro balançava na brisa suave. Fechei os olhos e recostei-me em minhas mãos fechadas, o rosto apanhando os raios de sol. Ficamos em silêncio por alguns minutos, e eu só abri os olhos quando senti seu olhar em mim. Os olhos de Jet estavam encobertos, preenchidos por algo escuro e perigoso. Os lábios brilhavam, como se eles tivessem umedecido bem recentemente, e a umidade não estivesse secado ainda. Imaginei a ponta de sua língua passando sobre eles, e depois sobre cada centímetro da minha pele, encontrando-se com a minha língua em um beijo desordenado. Será que ele ficaria intimidado se eu o beijasse? Nosso acordo previa que apenas ele tomasse a iniciativa,
Quando bem entendesse, ou eu também poderia iniciar o contato sexual, talvez até mesmo durante o horário de trabalho, tal como agora. Que droga, esses contratos sexuais e suas linhas borradas. Eu nunca tinha jogado esse jogo, então ainda tinha de descobrir as letras miúdas. Sorrindo com timidez, ignorei a necessidade súbita na boca do estômago, que foi lenta, mas firmemente se dirigindo lá para baixo. Deve ser muito solitário por lá, disse eu, em uma débil tentativa de esconder meu nervosismo. Provavelmente, mas eu também posso ver os benefícios de se manter longe do estresse e dos aborrecimentos da civilização, e ter os filhos crescendo na serenidade da natureza. Jet ficou em silêncio de novo. Seu olhar não deixava de focar o meu. O ar estava carregado de tensão. Mordi o lábio e rompi o contato visual, apenas para redirecionar meu olhar para ele um momento depois. Ele estava sentado tão perto que eu mal podia respirar. E enquanto sua proximidade não era de modo nenhum desconfortável, era quase demais para suportar. Conte-me sobre sua vida, pediu Jeff por fim. Eu ri. O quê? Foi um pedido tão estranho. Os homens normalmente não se mostravam interessados em minha vida, meu passado, meus pensamentos e assim por diante. Jet sorriu, aquele sorriso torto dele, que fez meu coração saltar uma batida. Nós não passamos pelo processo de entrevistas de costume, por isso é hora de redimir isso. Bem, nós não passamos pelo processo de contratação tradicional também. Ele deu de ombros e seu sorriso se intensificou. Você tem razão. Eu poderia demiti-la e recontratá-la, se isso a incomoda tanto, ou... Ele se virou para um lado, apoiando-se sobre o cotovelo. Você poderia simplesmente responder à minha pergunta. Aquilo não era um convite, mas uma exigência. Umedeci meus lábios enquanto tentava avançar pelos anos de memórias, na esperança de que pudesse encontrar algo que não me definisse demais, mas ainda assim fosse o suficiente para satisfazer sua curiosidade. Meu pai morreu quando eu entrava na adolescência. Eu cresci com minha mãe, que tentou fazer o melhor para cumprir o papel de ambos. Depois de terminar o colegial, vim para Nova York para estudar e acabei trabalhando no mercado imobiliário. Essas foram as partes chatas da minha vida, as inofensivas que mal arranhavam a superfície. Normalmente eram o suficiente para enfiar o cara num estupor desinteressado, o que significaria que ele não se preocuparia mais em fazer outras perguntas. Eu procurei no olhar de Jet por sinais de desinteresse. Contudo, o que encontrei foi uma atenção que me assustou. Ele parecia realmente estar me estudando, embora não houvesse nada de errado nisso. O fato de que esse cara que me contratou estivesse interessado em mim e na minha vida me mostrou que ele gostava de mim de alguma forma, e isso me assustou ainda mais. Você sempre quis trabalhar no ramo imobiliário? Sua pergunta parecia educada e inofensiva. Eu gosto de casas. E você? Ele sorriu, mas não mordeu a isca para alterar o objeto de foco. É uma escolha de carreira um pouco estranha para alguém que está formado na faculdade. Ou você foi empurrada para isso, sabendo que poderia ganhar muito dinheiro, uma vez que você construísse seu portfólio. Ou você tem um real interesse em edifícios. Qual dos dois? Minha garganta secou. O cara sabia o que estava falando. Eu me perguntava se era uma das suas perguntas da entrevista de costume, ou se ele puxara essa questão para fora de seu repertório só para alguém como eu. Você não precisa responder se não se sentir confortável, continuou Jet lentamente. É muito simples. Eu senti que era o passo certo. E dei de ombros, pois foi realmente isso. Trabalhar no setor imobiliário foi o passo certo naquele momento. Os olhos de Jet brilharam com diversão e tive a sensação de que minha explicação o agradara. Você se juntou ao negócio por interesse, então.
Eu gemi interiormente. Ele não estava disposto a mudar de assunto tão cedo. Obriguei-me, então, a não demonstrar inquietação. Sim. E você conhecia muito sobre casas? Estava fascinada sobre elas, pelas pessoas que moravam nelas? Ele sabia que algo estava faltando. Eu não sei porquê, mas o pensamento me atingiu no momento de explodir para fora de meu peito. As palmas das minhas mãos ficaram úmidas e um riacho fino de suor escorria pela minha espinha. Mantenha calma, Stewart. Eu sabia que responder a sua pergunta levaria a mais perguntas, até que não houvesse mais segredos. Eu nunca tinha contado a ninguém e com certeza não estava pronta para compartilhar o lado obscuro do meu passado com Jet. Minha garganta se contraiu de medo. Enterrei meus dedos na grama macia e a puxei, mal percebendo que a ação estava revelando mais sobre mim do que 1000 palavras. Eu não estava pronta para dizer-lhe toda a verdade, então ele teria de se contentar com o pouco que eu poderia lhe dar. Nós nos mudamos algumas vezes. Limpei minha garganta, empurrando o tremor que sentia para longe. Sempre gostei da ideia de ter uma casa de família estável. E imaginei que, vendendo casas para as pessoas, eu poderia ajudá-las a encontrar a estabilidade em suas vidas. Claro que era um sonho estúpido. Cerca de uma semana depois de trabalho, percebi que todo o negócio se tratava apenas de dinheiro. Seus dedos longos colocaram uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. O movimento foi tão natural que parecia que Jet tinha feito isso, me tocado umas centenas de vezes antes. Você ainda gosta do seu trabalho, apesar de tudo? Eu assenti com a cabeça e sorri. Gosto. Por que você quer mudar o mundo? Ele sussurrou enquanto se movia para mais perto, cobrindo meu rosto com a mão e forçando-me a olhar para ele. Não foi um sonho estúpido. Você não será capaz de mudar o mundo, Brooke, mas o seu exemplo poderia mudar as pessoas que entram na sua vida. Seu dedo indicador traçou os contornos de meu rosto, deixando uma sensação de formigamento para trás. O ar estava pesado com o cheiro da madeira e grama, mas tudo que eu conseguia observar era Jet. Ele estava sentado tão perto que dava para sentir seu cheiro viril e perceber cada detalhe de seu rosto e de seu corpo. As linhas pouco visíveis sob seus olhos deslumbrantes, a cicatriz que estava quase desaparecendo no queixo, os músculos duros de seus braços. Essas foram todas as coisas que o fizeram real, lindo, perfeito. Eu queria perguntar-lhe sobre elas, para que suas lembranças fossem minhas. Ei, você chegou a jogar futebol na escola? Perguntei, descaradamente, e um pouco sem fôlego enquanto meu olhar varria os ombros largos. O quê? Mais Stewart. Eu aposto que você era a nerd, que saía com os moleques geninhos, disse ele. O que o faz pensar que eu não era uma das garotas da torcida. Minhas sobrancelhas voaram para cima. Ele tinha acertado no alvo, mas isso não me agradou. Por alguma razão, eu queria que ele pensasse que eu era gostosa e a desejável da classe. Queria que ele pensasse que poderia ter algum rival. Não, você não era tão chata assim. Seus braços se enrolaram ao redor de minha cintura para me puxar para mais perto de seu olhar verde quente, que descia pelos meus olhos e tocava meu coração, se infiltrando dentro de mim. Pelo jeito que ele estava olhando para mim, senti que tudo o que importava podia desaparecer. A única coisa que existia era o momento que nós compartilhávamos. Os lábios de Jet desceram sobre os meus, quase se encostando neles, mas não muito. Você era inteligente. Era certo que o cara tinha jeito com as palavras. Pisquei rapidamente, intoxicada pelo aroma de sua pele. Ele cheirava a loção pós-barba cara e mais alguma coisa, algo viril, algo dele.
Meus lábios se separaram, implorando para ele parar de me torturar por estar tão perto, pedindo-lhe para me beijar. E ele fez isso, sempre muito gentil, como borboletas minúsculas. Alguns caras até ficavam afim das garotas da torcida, para depois desfilarem com as belezas. Eu sempre gostei de um desafio, e você era o tipo de garota que eu queria, mas não podia ter, sussurrou. Ele passou a língua sobre meu lábio inferior, um momento antes de sua boca conquistar a minha em um beijo longo e quente. Ele circulou a minha língua, sugando-a profundamente em sua boca, ao passo que suas mãos percorreram meu corpo. Estremeci em seu abraço e minha cabeça caiu para trás, enquanto eu gemia com a tempestade nascente dentro de meu abdômen. Sua mão puxou minha camisa para fora da minha calça, em um movimento rápido. A suave pressão de seus dedos calejados abrindo os botões ateou fogo em mim, com a promessa do que esse homem poderia fazer comigo. O que diabos está fazendo? Esse lugar não era isolado. Qualquer um em pé acima de nós ou do outro lado do lago poderia nos ver. Eu deveria ir em sabe o quê? Rastejando sob minha pele não era uma coisa minha também. Entretanto, minhas necessidades físicas foram ficando mais fortes, gritando por sua liberação. Como seria dormir com alguém que eu realmente queria? Sem ninguém, respondeu Jet num sussurro, sem recuar. A pressão de sua boca na minha se intensificou. Seus dedos desceram de meu pescoço para o tecido de meu sutiã agora exposto, circundando o mamilo rosa que eu queria que ele acariciasse desde o dia em que o conhecera. Arqueei as costas contra sua mão áspera, diminuindo o espaço entre nós, vagamente consciente de que se ele continuasse sua delicada tortura eu estaria perdida. Quero provar o seu gosto, sussurrou ele, os dedos brincando com o fecho do sutiã. Eu faço isso. Com um movimento da minha mão, eu desfiz meu sutiã, que rolou para baixo, pelos braços e pela grama verde. Meus seios pálidos se derramaram livre em suas palmas abertas, esperando. Você é linda, disse Jet, com a voz rouca, os olhos colados em meus seios. Como se para provar seu comentário, ele soltou um gemido apreciativo e começou a girar sua língua sobre uma. Os meus braços se colocaram ao redor de seu pescoço, puxando-o para cima. Mas Jet não precisava ser persuadido. Sua língua rodou meu seio muitas vezes. Em seguida chupou com tanta força que uma pequena onda de dor correu por mim, seguida por uma cascata de prazer que viajou diretamente para o meu sexo. E então ele parou. Não, sussurrei, meu olhar implorando-lhe para continuar. Entre os olhos semicerrados, eu o vi beijar abaixo de meu abdômen, sua mão se atrapalhando com o zíper da minha calça. Ele não tinha mudado de ideia. Estava prestes a passar para a próxima etapa. Em algum lugar dentro de meu cérebro eu podia ouvir aquela pequena, mas irritante voz me perguntando o que diabos era aquilo. Mas, pela primeira vez, eu não quis ouvir a razão. Não estava bem certa se ficaria mortificada, porque estava prestes a ser despida totalmente em público por ele, ou se estava excitada com a expectativa de mais uma ação com aquela boca. Era tarde demais para ter dúvidas, no entanto. Antes que percebesse, as calças tinham sido tiradas e Jet enfiou a mão entre minhas pernas, puxando minha calcinha para o lado. Droga! Eu já estava úmida para ele, à espera de ser tocada. Não pare, eu disse. Eu não ia fazer isso. Tirando sua calça jeans, ele esfregou seu pênis contra meu clitóris, inchado, até que eu levantei meus quadris para convidá-lo a entrar. Minha respiração veio em soluços. Ele abriu bem minhas pernas e colocou 2 dedos sobre meu clitóris. Então os esfregou em minha carne macia. Um profundo trovão percorreu-me, quase me empurrando para o meu limite.
E então, como se tivesse percebido isso, ele puxou os dedos para longe. Ainda não, murmurou, quase me repreendendo. Não, não pare. Ergui-me em meu cotovelo e nossos olhares se conectaram. Ele parecia diabolicamente sexy, com seu cabelo despenteado e aquele sorriso maroto. Meu clitóris se contraiu com a visão de sua língua passando com rapidez sobre seus lábios. Quando eu terminar com você, estará ofegante gritando meu nome, implorando para gozar, Jet sussurrou. Não era provável, mas eu não queria destruir sua ilusão. Outros homens nunca tinham sido capazes de conseguir essa resposta de mim. Jet podia ser gostoso como ninguém, com aquele corpo de babar e um beijo que podia derreter o Ártico, mas, no final, eu duvidava que seu pau pudesse fazer milagres. Ele me empurrou para a grama e abaixou o rosto entre minhas coxas, fechando as mãos em concha na minha bunda quando absorveu o meu perfume, fazendo-me corar. Levantando os olhos para encontrar os meus, ele deixou sua língua dançar entre minhas dobras, concentrando-se na pequena protuberância no topo. Um tremor começou a se formar em algum lugar dentro de mim e se espalhou por todo o meu corpo, reunindo-se na minha vagina. Eu gemi e ergui as costas, levando meu clitóris para mais perto de sua boca mágica. Se ele não encontrasse em mim, não entrasse em mim logo, eu me envergonharia a ponto de pedir que ele me penetrasse bem ali. Jet. Minha voz pingava desejo. Ele riu brevemente e continuou sua tortura, girando e lambendo. Tremendo, deixei escapar um gemido ao quebrado e cravei a unha em seus ombros. Preciso de você dentro de mim. Minha voz estava rouca de desejo, combinado com um som rouco de aprovação que vinha da garganta dele. Ainda não, querida. Santa mãe, ele era tão bom. Eu empurrei meus dedos por cabelos, sem saber direito se o forçava para cima ou se o abaixava para mim. Gemi ainda mais alto quando ele arrastou a ponta da língua pela minha fenda sensível, devorando cada gota de umidade. Por favor, eu balancei meus quadris contra ele. Sua língua continuou a me torturar, uma e outra vez, movendo-se para o meu clitóris, lambendo em volta, provocando um grito estrangulado de prazer que se formou em algum lugar no fundo da minha garganta. Você me quer dentro? Disse Jet, de repente sentando-se. Eu soluçava enquanto a brisa suave atingia meu sexo, resfriando a sensação aquecida deixada por sua boca. Eu assenti e um sorriso perverso brilhou em seu rosto. Devagar, ele empurrou um dedo dentro de mim, seguido por outro. Seu olhar não se afastou do meu quando puxou seus dedos novamente para fora. Na vez seguinte, ele entrou em mim, mais profunda e mais rapidamente, empurrando para dentro e puxando para fora. Eu gemia enquanto ele repetia o movimento, gradualmente se movendo para mais fundo e mais rápido, até que seus dedos estavam todos lá dentro, me esticando, me provocando, me torturando. Ai, Deus! Minhas costas estavam arqueadas, meus quadris se levantaram para atender seus dedos, pedindo-lhe mais. E isso não estava indo conforme o planejado. Eu não deveria fazer-me sentir tanto prazer, e ainda assim os golpes incessantes de seus dedos me empurravam para além de qualquer coisa que eu tivesse sentido antes. Um pouco mais, sussurrou Jet. Seus olhos permaneceram colados em mim, enquanto mergulhavam de volta, mantendo os dedos enfiados dentro de mim. Sua língua passou por cima de meu clitóris uma vez, duas vezes, colocando-me em um mundo que parecia um carrossel giratório. O calor se acumulava entre minhas pernas e um gemido profundo escapou de minha garganta, depois outro, enquanto meu coração batia acelerado.
Eu rebolava contra ele, levando seus dedos para mais fundo dentro de mim. Mais calor me queimava, me deixando louca. Minha visão ficou turva e escureceu quando meu corpo ficou tenso. Deixe-me vê-la gozar, ele ordenou. Sua voz profunda, sexy, foi a última carícia que eu precisava. Meu clitóris começou a pulsar numa constante que se transformou num calor que me consumiu. Com um grito abafado, meus quadris se sacudiram contra ele e eu gozei contra a boca cálida de Jet. O mundo se dissipou e eu explodi em 1 milhão de sensações que tomaram conta de mim de uma vez só.